Hoje nós vamos falar de nós. Isso mesmo, nós completos, espírito, alma e corpo. Afinal de contas, em Mateus 10:33, o nosso Senhor Jesus comparou o reino dos céus a uma mulher que esconde um fermento em 3 medidas de farinha. Uma medida é o nosso espírito, a outra é a nossa alma e a outra é o nosso corpo físico. E esse fermento, ele toma conta de toda essa farinha, de toda essa massa, até tudo ficar leve, levedado, flutuando, amém? Sem peso. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco quando nós deixamos ele agir no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo físico. Então o programa hoje está muito bom, você não pode perder. É isso aí, programa Santa Geração já está no ar. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus. O tema de hoje, na verdade, eu estou recorrendo a ele de novo. Já falei desse assunto aqui na televisão. Estou repetindo por causa do nível de importância, né, desse texto. Não que as demais palavras não sejam importantes, mas essa aqui é a base, é o alicerce da nossa vida com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, ouça o que diz a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, referindo-se aqui ao seu corpo físico, ao meu corpo físico, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, agora falando do nosso espírito, e o homem passou a ser alma vivente. E no programa passado, ao abordar esse texto, eu estava falando, desmistificando, né, aquela pregação que diz que você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Parece uma tabela periódica de desvalorização. O espírito é top, a alma mais ou menos, o corpo, coitadinho. É uma casinha que você usa aqui enquanto está neste mundo. Aí você pode comer a gordura da picanha, você pode descuidar do teu corpo, você não entende que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas, ao ler esse texto da palavra de Deus, nós entendemos que o homem passou a ser e não a ter uma alma vivente. E se o seu corpo, se o meu corpo fosse só uma casinha para a gente viver aqui nesse mundo feliz, por que Filipenses, a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 20, né, estaria escrito que Deus vai nos dar um corpo glorificado depois da ressurreição. Isso quer dizer que o corpo não é algo para eu apenas usar enquanto estou neste mundo, porque depois deste mundo eu vou receber um novo corpo. Isso significa que você e eu, sem um corpo, nós não somos completos. Nós somos espírito, nós somos alma, não possuímos, somos alma, e nós somos corpo. Não tem jeito de separar essas coisas, né? É tudo juntinho e foi Deus que criou e criou para Ele. Então, este é o assunto que eu quero abordar com você hoje. Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Aqui, a Bíblia não está falando da alma, do espírito, está falando do seu corpo, do meu corpo. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a palavra do Senhor está pedindo que eu apresente o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Em seguida, no versículo 2, ele fala da alma, quando ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 1 ele fala do corpo, versículo 2 fala da mente, da alma. E no versículo 3 fala do Espírito, quando ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém,
Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui ele começa a falar de dons espirituais, começa a falar de ministérios, começa a falar da questão do Espírito, né? Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo e que a vossa mente não se conforme com este mundo, e concernente às coisas espirituais, que ninguém pense de si mesmo segundo a medida da fé que recebeu do Senhor. Já em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ouça o que diz. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É por isso que batemos contra a embriaguez, contra o fumo, o tabagismo, né, as drogas, porque tudo isso destrói o nosso corpo. A glutonaria destrói o nosso corpo. E o nosso corpo foi criado para receber algo muito especial. Pense comigo, de todas as coisas que Deus criou, a única que Ele colocou realmente a mão para fazer foi o corpo do homem. Tudo que Deus fez, Ele fez através da palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Tudo Ele fez pela palavra. Mas na hora de criar o corpo do homem, a Bíblia diz que Deus formou. Ele pegou, Ele formou do barro, formou ali do pó da terra o corpo do primeiro homem. Assim Ele nos fez de forma diferente de qualquer outro ser vivo que Ele tenha criado. E como se não bastasse, Ele tomou do seu próprio fôlego, do seu próprio espírito. Porque o cavalo é um animal vivo, mas Deus não soprou sobre ele. O cachorro, né, o totó, é um animal vivo, mas Deus não soprou sobre o totó. Deus soprou sobre o homem. Por que que Deus nos fez de uma forma especial? Colocou o seu espírito dentro de nós. É exatamente para isso. Deus espera que você carregue dentro de si o seu maravilhoso Espírito Santo. Então nós somos criados, somos gerados para levar dentro de cada um de nós a glória do Senhor. Foi por isso que Deus nos fez diferentes. Foi por isso que Deus não se limitou em falar, façamos o homem à nossa imagem. A Bíblia diz que Ele formou, Ele pegou o barro, Ele fez o corpo do homem com as próprias mãos. Foi por isso que ao fazer o corpo, Ele foi além, soprando nas narinas do ser humano o fôlego da vida. Amém? Então, você é um espírito, você é uma alma e você é um corpo. E Deus deseja agir em você completamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Sabe o que diz? Diz o seguinte: o mesmo Deus da paz te santifique, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você entendeu isso? Deus vai preservar o seu espírito, Deus vai preservar a tua alma e vai preservar o teu corpo na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele vai fazer isso? Eu não consigo responder tudo, mas eu sei que Ele é fiel. Se Ele te chamou, Ele vai fazer. Então você é um espírito eterno, possui uma alma e habita num corpo? Não, você é muito mais do que isso. Você é um espírito eterno, você é uma alma, porque o homem passou a ser alma vivente. E você é um corpo e Deus irá preservar tudo isso para a glória dele.